em mais um Plantando Sem Frescura. Hoje nós vamos conversar o porquê montar um cactário. Gente, tudo que vocês vão montar na vida, vocês têm que primeiro pesquisar. Eu tenho que pôr o óculos que o sol tá me atrapalhando. Aí, melhorou. Tudo que vocês forem fazer na vida, gente, vocês têm que pesquisar se tem mercado, o espaço, se você leva jeito, se você gosta de mexer com as coisas, se você tem tempo. São várias coisas que você tem que analisar. Eu, por exemplo, eu montei o cactário por quê? Porque antigamente, uns 20 anos atrás, eu comecei a mexer com suculentas. Eu adorava. Todas diferentes eu tinha que comprar, eu tinha que trocar com algum colega, eu tinha que fazer uma coisa nova. Então tudo que eu tinha de diferente, que eu achava de diferente, eu queria. Nisso, as mudas vão ficando adultas e vão dando mais mudas. O que fazer com esse monte de muda que vai dar? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a doar as mudas. Só que a gente compra as mudas. Aí você dá as mudas. E quando você dá alguma coisa, parece que a pessoa não dá tanto valor quanto você vende alguma coisa, que não sai do bolso, né, gente? Aí eu comecei a doar as mudas. Costumava ir plantada, muda bonita, assim mesmo. Muda igual a topsy-turvy, dá muita muda. Quando o vaso cresce demais, ela dá muitas mudas laterais. Aí chega um ponto que você tem que replantar, tem que tirá-las. Aí eu comecei a doar as mudas. O que aconteceu? A pessoa levava para casa e jogava no canto. Passava umas 2, 3, 4 semanas, voltava de novo. Porque a minha muda morreu, você me dá outra? Eu falei assim, gente, mas você levou uma muda plantada, saudável, por que ela morreu? Eu deixei lá no canto. Deixou lá no canto? Você ganha um negócio que você quer, aí você deixa lá no canto? Outras pessoas, eu pus lá, mas eu não água não. Eu falei, mas gente, no deserto também chove, você tem que jogar uma água nas plantas. Aí o que acontecia? Isso foi me amolando, sabe? Foi me chateando, porque você planta um negócio, uma planta bonita, olha só. Que planta bonita, vou pegar uma aqui. Olha só que planta bonita, que planta saudável. Você dá uma planta dessa para os outros, aí a pessoa começa a te pedir outras vezes, porque morreu, porque a pessoa não cuidou. Aí isso foi me chateando. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar essas mudinhas, colocar em potinhos de sorvete. Eu ia de manhã cedinho, antes de colocar o lixo na rua, pegava os potes de sorvete, porque era do tamanho desses potinhos aí, lavava todos eles com sabão, uma buchinha, um sabão, pegava um ferro de solda e furava todos eles. Se vocês verem meus outros vídeos, quando eu comecei, era um quadradinho no chão, cercado, e os potinhos ficavam todos no chão, as plantas ficavam aleatórias. Tinha 10 mudas de uma eu colocava, tinha 5 de outra eu colocava, conforme eu ia produzindo eu ia colocando, e deixei lá, nos potinhos de sorvete, não tinha esses potinhos não. Aí as mudas foram ficando grandes, foram ficando bonitas. Aí uma ou outra pessoa chegava e falava, você me arruma uma mudinha? Aí eu falava assim, não, agora eu tô vendendo. Comecei a vender acho que 4, 5 reais na época, tem muito tempo já. Aí a pessoa já ficava com a cara meia torta, porque antigamente elas estavam acostumadas a ganhar, mas compravam. Aí elas começavam a cuidar. Por quê? Porque saía do bolso, não era de graça. Aí tudo bem, as plantas foram ficando, foram dando certo. Começou a dar um movimento, que uma pessoa contava para outra, porque na floricultura essas plantas são mais caras. Aí o que aconteceu? Foi dando certo. Aí do chão eu levantei uma bancada com tijolo, com lata, coloquei telha, porque o chão começa a nascer mato, aí era mais difícil. Aí foi dando certo, aí eu comecei a organizar. Eu pegava essas caixas que vem uva,
E comecei a colocar, cabia 20 uvas, ó, 20 suculentas em cada caixa de uva. E comecei a organizar. Gente, quando eu vejo os meus vídeos passados, é muito sofrimento, mas a gente gosta, a gente tem que fazer. E comecei a organizar. Aí começou a dar certo. Aí eu peguei um pedaço aqui mais perto. Vê os vídeos passados, gente, vocês vão ver a evolução como é. Não comecei de uma hora para outra um cactário desse tamanho. Aumentei mais um pedacinho. Ficou muito legal. Nossa, o pessoal começou a gostar, começou a elogiar. Dá valor ao trabalho. Dali entrou a pandemia. A pandemia foi aquela febre, o pessoal começou a querer. Antes ninguém dava valor, que ganhava e deixava lá. Depois o pessoal começou a dar um valorzinho e começou a comprar potinho de sorvete. Colocava as plantas e vendia. Meninas, minhas colegas, as plantas não dava conta de vender. Na pandemia, todo mundo queria comprar suculenta. Às vezes não dava tempo, porque quem começou a comprar as suculentas comigo, vinha um pote desse tamanho, cheio. Na pandemia, não dava tempo de você plantar as plantas, não dava tempo de crescer. As plantas costumavam ser vendidas desse tamanho, a pessoa queria. Ô Tiquinho, sem enjoado. As pessoas queriam. Eu continuei vendendo. Tava ali, a pessoa olhava e escolhia. Foi evoluindo. Aí o meu filho falou assim, vamos aumentar o cactário. Daquele pedacinho lá embaixo que ficava no chão, do pedacinho que eu aumentei ali, eu aumentei isso tudo aqui, na época da pandemia. Foi vendendo, eu fui comprando material. Esses eucalipto tratado na época da pandemia foi muito caro, porque tudo na pandemia subiu de preço. Eu quase não achava material, fui fazendo as prestações. Conforme eu ia vendendo as suculentas, eu ia recebendo dinheiro e fui comprando os eucalipto. Comprei o sombrite, o meu filho foi me ajudando. A gente saía para fazer entregas em outras cidades, porque a minha cidade foi fechada, para variar. Algumas escolhidas podia entrar, então eu tinha que fazer entregas. Aí eu ia em outra cidade, eu vendia suculenta, fazia entrega. Mesmo assim, era uma dificuldade danada, porque você não podia parar, não podia ter aglomeração, era um sacrifício, mas era muito bom. Recebia o dinheiro na hora. Dinheiro eu vinha, recebia, chegava aqui, encomendava para pessoa que vendia os eucaliptos, assim, traz tantos. Recebia aqui, pagava ali. Comprei esse monte de eucalipto. Aí depois eu comprei as pedras para colocar no chão, porque quem conhece, depois eu vou mostrar como, vou mostrar de uma vez. Como é, o chão é tudo cercado, eu coloquei uma camada de plástico por baixo e fui colocando as pedras por cima, porque antes eu coloquei só as pedras por cima da terra. Como aqui a terra é muito estercada, que antigamente era uma capinheira, começou as minhocas subirem, fazer as casinhas e enterrar as pedras. Aí virou aquela lamaiada de novo, não adiantou nada, perdi um monte de pedra. Experiência, né, gente? A gente vai fazendo conforme a gente vai tendo problema, a gente vai melhorando. Tirei todas as pedras que eu consegui, que as minhocas não tinham enterrado. Coloquei o plástico e coloquei a pedra de novo. Tive que comprar mais pedra. A pedra na época custava R$40 o metro. De 40 na pandemia ela passou para R$90 o metro. Nossa, mais que dobrou. Mesmo assim, recebia, comprava material. Cerquei tudo. Fui comprando as réguas para fazer as bancadas. Coloquei as bancadas na altura dos olhos. Porque antigamente eu colocava uma lata, ficava abaixo. O que que acontecia? A pessoa tinha que ficar agachada, não via as plantas direito. Vamos comprar. Comprei mais eucalipto. Fiz todas as bancas na altura dos olhos. A pessoa pode ver mais confortável. Mais fácil de aguar. Mais fácil de tudo. Vamos fazer o que? Com telha? Comecei a usar telha, mas a telha com o tempo, as telhas estavam vindo ruins, fracas, elas quebravam. Não deu muito certo, os potinhos ficavam bambo. Disse, vamos arrumar pallet. Tinha que buscar pallet. Nossa, que dificuldade para achar pallet. Gente, eu comprava pallet
não era muito barato. Era acho que R$ 8 cada pallet. Mesmo assim, nem todas as réguas se aproveitavam. Tinha uns que vinha parafuso, parece que era tipo uma rosca nos pregos. Era tipo um parafuso no prego. Quebrava as réguas tudo, era complicado, você não conseguia. Mas aproveitei bastante. Depois eu tive uma ideia, na cidade vizinha tinha uma serralheria. Essa serralheria vendia mais barato as réguas, era R$ 1,50 cada régua. Régua de 3 metros. Cada régua dava para me fazer... Cada régua de 3 metros dava para me fazer 3 ripas. No final saiu mais barato do que o pallet, porque muitos deles eu não aproveitava, estragava. Vamos, continuo no sacrifício. E para buscar na cidade vizinha, meu digníssimo, quando estava de folga, arrumava um colega, a gente arrumava um caminhão, o colega ia dirigindo, a gente trazia. Aí meu filho vinha, cortava aquilo tudo certinho no tamanho e foi fazendo as bancadas. Ao mesmo tempo que eu tinha que, porque eu mexo com pet também, ao mesmo tempo que eu dava banho nos meus cachorros, eu tinha que atender as pessoas, na época da pandemia, aquela doideira, e ao mesmo tempo eu tinha que ajudar meu filho, pregar as réguas, segurar, esticar sombrite, cavar buraco, tudo eu peguei no pesado junto com ele. Pena que não tem vídeo dessa evolução, porque foi tanta correria, gente, que não deu tempo de gravar. Mas quem vê os outros vídeos vê a evolução de como eu comecei. Tudo bem, plantei, comecei a cultivar, aí veio outro problema. Como teve a pandemia, todas as lojas estavam fechadas. Não tinha potinho de sorvete para me plantar. Como é que eu vou arrumar? Meu filho começou a pesquisar na internet, pesquisar preço de potinhos. Esses potes número 11, que eu uso muito pote número 11, em vez de usar os potinhos de sorvete. Eu precisava de potinho. Aí comprei a primeira vez pela internet. Nossa, o frete veio muito caro. Meu Deus, que dificuldade, que sacrifício. Mas tudo bem, não tinha outro jeito. Quase não ganhava nada, porque o frete da suculenta aumentou. Aliás, o frete encareceu os potinhos e eu não pude subir o preço da suculenta. Aliás, eu subi um pouquinho, sim. Nesse meio tempo, ele conseguiu direto com o fornecedor. Só que o fornecedor é São Paulo. Mas como meu marido é caminhoneiro, o que ele fazia? Ele trazia, que a entregadora lá, o fornecedor de potinhos, entregava lá onde que ele trabalhava, ele trazia, aí eu tinha que buscar numa outra cidade, porque o caminhão não vinha para minha cidade também. Aí eu tinha que pegar o carro e ir em outra cidade, que é mais ou menos uns 65 quilômetros de ida, mais 65 de volta. Tinha que pagar gasolina. Porém, diminuía um pouco o frete. Mesmo eu pagando a gasolina, que na época estava cara, compensou mais do que eu usar. Mais um tempinho, foi aumentando. Devagarinho fui fazendo as mudas, que é tudo produção própria. Outro probleminha. Começou a faltar potinho no mercado. Ai, que maravilha. Faltou potinho por causa da pandemia, eles não estavam entregando, não estavam importando, e o pessoal querendo suculenta, aí não tinha os potinhos de sorvete, não tinha os potinhos, foi aquele sacrifício. Mas tudo bem, fui conseguindo, foi evoluindo, consegui montar o cactário. Gente, é incrível. Antes eu não tinha tempo nem de almoçar, não tinha tempo de nada, tinha que acordar cedo, mexer com tudo, atender todo mundo. Assim que abriram a cidade, liberaram a entrada de toda a cidade, a febre acabou do suculento. Tá bom que tudo foi pago. Eu recebia aqui e pagava ali. Mas a febre acabou. Tá bom, ganhei um dinheirinho, consegui fazer o cactário, consegui quitar todas as dívidas, não fiquei devendo nada para ninguém. Aí, nesse meio tempo, foi rodando, foi devagarinho. Deu tempo das mudas crescerem, porque aí as mudas agora são todas grandes, são todas bonitas. Deu tempo de formar o cactário mesmo. Agora, qual o meu problema? Aliás, meu problema não é problema. É muita suculenta. Só que a minha cidade é uma cidade pequena, meio fora de mão. Então,
as pessoas compram geralmente pelos correios, pela Gedlog. Aí eu faço a entrega, é uma maravilha. As plantas são adaptadas e vão muito bem. Elas chegam na casa das pessoas excelente, dependendo da distância, né, gente? A distância é muito grande, as plantas vão estiolar um bocado, que é normal. Porque, raciocina só, as suculentas estão no sol. De repente você abafa elas numa caixa. Fica 15 dias numa caixa abafada. Claro que elas não vão chegar bonitas igual elas estão aqui. Você buscar aqui é uma coisa e se você pôr numa caixa é outra. Mas mesmo assim não está tendo problema. As suculentas chegam, a pessoa vai fazer uma adaptação aos poucos. Também não pode chegar e jogar ela direto no sol, né, gente? Vai queimar tudo, né? Faz uma adaptação e as suculentas estão maravilhosas. Quem mora numa cidade maior pode ter o espaço mais encarecido. Aqui eu moro numa cidade pequena, então é tudo mais, entre aspas, mais fácil de você colocar num quintal. No quintal, os quintais são grandes, cidade de interior, eu moro em Tombos, Minas Gerais. Os quintais são mais, como se diz, são maiores, os quintais são maiores. Na cidade grande, os quintais são menores. Porém, é mais fácil de você ter a saída, porque passa gente toda hora. Tudo bem. Então, a minha manutenção agora é o que é? É eu replantar as que eu vendi. Assim que a pessoa chega e compra, eu pego os potinhos, que agora tá mais fácil. Menos difícil, né, gente? Fácil não é. Ai, tudo é complicado. O que eu faço? A pessoa chega e compra a suculenta. Eu pego uma mudinha, que eu sempre tenho mudas sobressalentes, que eu planto embaixo aqui. E planto de novo. As pessoas que compram suculenta sempre levam as maiores. Então, quando eu fizer um vídeo de suculentas, sempre vai ter suculentas grandes e suculentas pequenas, porque eu deixo elas na mesma área. Todas elas ficam na mesma área. Mesmo porque tem gente que gosta de suculentas pequenas, né, gente? Tem gente que gosta das miudinhas para vê-las crescerem. E tem gente que gosta delas grandes. Porque eu não coloco como se diz, todas padronizadas. Porque o meu cultivo é simples, meu cultivo é caseiro. Então eu não tenho o porquê eu ter várias estufas para padronizar o tamanho. Mas vocês já sabem que todas elas vão grandes. Eu vou fazer a separação, vocês vão ver se tá ok. Eu pego e mando as suculentas para vocês. Se vocês querem grandes, vão grandes. Se vocês querem pequenas, vão pequenas. Então, gente, isso aí é um comentário do que fazer, se vocês gostam de fazer. Porque tudo tem que ter o seu valor, gente. Afetivo, sentimental, financeiro. Porque tem muita gente que chega aqui, eu posso catar as mudinhas do chão? Eu falo com a pessoa, não, gente. Não pode catar as mudinhas do chão. Imagina só se todo mundo vê aqui, porque sempre cai mudinha e brota. A pessoa quer catar as mudinhas do chão? Não tem jeito, né? As mudinhas do chão eu vou plantar no vasinho depois. Mesmo porque quando vocês vão no mercado, vocês vão numa loja, o que tiver no chão vocês vão pegar? Não, né? Então aqui é como se fosse uma loja. É um viveiro, é um comércio como de qualquer outra pessoa. Mas, gente, tem gente que pergunta cada coisa que a gente tem que falar, né? Todas as suculentas que vocês estão vendo aqui são mais de 300 variedades diferentes. Quem me acompanha já sabe. Eu tenho desde as mais simplesinhas, que custam R$7 no potinho número 11. E agora eu estou investindo bastante em suculentas de colecionador. As suculentas de colecionador são mais caras. Eu compro por 120, eu compro por 140. Quando eu consigo achar mais barato, eu compro por 80. E geralmente elas vêm pequenininhas assim. Aquelas grandes, Red Regis, aquários, aquelas com carânculas. Tem época que estão mais baratas. Elas vão abaixando de preço. Mas, gente, nunca vocês vão conseguir comprar uma dessa Red Regis, Gorgons Grotto, por R$7, gente. Pelo amor de Deus, é difícil. Eu vendo elas mais barato do que eu compro. A lógica é sempre essa. Você compra uma muda, espera ela crescer 1 ou 2 anos, faz uma decapitação, espera ela se adaptar,
Espera a mudinha crescer, porque ela vai demorar a crescer também. Ela não cresce de um dia para a noite. A mudinha cresceu, você espera enraizar. Você planta e você vende. Não tem como vender pelo mesmo preço que eu comprei, porque além delas irem barateando com o tempo, nem todo mundo tem condição de dar R$120 numa planta. Eu dou porque eu gosto, mas eu dou assim, ai, R$120 numa plantinha tão pequena. Mas se ela crescer e der muda, e eu conseguir fazer mais, beleza. Mas é quando ela morre. Tem uns que morrem. Eu perdi 3 suculentas de R$120 pouco tempo atrás. Elas cresceram, ficaram bonitas, chegaram saudáveis, mas do nada ela morreu. Então, paciência. As plantas sempre mudam. Às vezes você compra uma planta, a pessoa te manda ela enganada. Às vezes nem é culpa do vendedor. Às vezes a suculenta está uma perto da outra na correria, entrega enganada, mas o bom é fazer o possível para não entregar enganado. Mas faz parte, gente. A planta vai chegar lá, vai ficar bonita, do mesmo jeito. Então, vocês que querem suculentas, querem começar, comece como eu. Comecei a comprar as baratinhas, comecei a fazer mudinhas, comecei a replantar, comecei a doar, comecei a vender. Até agora eu tenho esse cactário desse tamanho. Tem mais de 300 variedades diferentes. Tem as suculentas de colecionador e tem as suculentas baratinhas. Quem quiser vir à minha cidade, eu moro em Tombos, Minas Gerais, pode vir visitar. Escolhe a que vocês quiserem, gente. Quero aquela lá no fundo, pode pegar a que você quiser. Vai ser um atendimento personalizado, vai ser agradável. Ah, eu quero que envie pelo correio. Envie pelo correio. Sempre separa até sexta-feira, porque eu tenho que separar as plantas, tenho que colocá-las, secar as raízes para enviar. Ah, eu quero pela Gedlog. Beleza, Gedlog faz recolhimento aqui na minha cidade. Eu mando pela Gedlog também. Ah, Gedlog atrasou não sei quantos dias. Aí já não é culpa minha, né, gente? Eu coloquei no prazo certo, na data certa. Ah, os Correios deu um problema. Paciência, a culpa também não é minha. Só não dá problema quando você compra aqui. Eu embalo as plantas. Ou se você quiser levá-las plantadas, eu ajeito numa caixinha que vai ficar perfeita para você levar. Se você quiser que eu embale, tipo correio, eu vou embalar elas do jeito que vocês quiserem. Mas vocês estão vendo as plantas, vocês estão levando no mesmo dia. Então, não adianta me culpar pelo atraso da Gedlog, nem pelos correios. Eu ponho o mais cedo possível no correio e eu entrego o mais cedo possível para o entregador. Sempre na segunda-feira para não ter problema. A não ser Minas Gerais, que chega em 3 dias, aí eu posso pôr até numa terça-feira. Para as outras cidades eu prefiro sempre na segunda-feira. Então, gente, eu vou deixar aqui para vocês verem o meu número. São mais de 300 variedades diferentes, só que esse cartãozinho é velho. De cactos e suculentas. Se alguém quiser, estamos aí, hein, gente? É só anotar. O número vai estar na descrição do vídeo também. Vocês podem copiar lá. Então, gente, esse é mais um Plantando Sem Frescura com Flávia. Até o próximo. Tchau!